Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Deus abençoe muito, muito mesmo, sua vida, sua família, sobretudo o seu interior, o nosso interior, que é o mais importante, né? Como estamos por dentro, a gente sempre fala isso e o Evangelho trata disso. Se nós fizermos aqui uma separação, desse lado aqui, eu costumo fazer isso, religiosidade, e do outro lado, evangelho do reino, né? Jesus, nova aliança. Esse lado aqui trata muito do exterior, mas esse aqui, o evangelho do reino, trata do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração. Então aqui, nessa série, se você realmente está acompanhando, se chegou no meio dela, né, durante, mas voltou lá e aos poucos está se atualizando, está assistindo os vídeos, ou está assistindo, está acompanhando conforme nós disponibilizamos aqui no YouTube, a cada vídeo, a cada meditação, cada leitura, sua mente, nosso coração, e de coração, eu digo isso, de verdade, eu percebo isso em mim, e nós temos recebido mensagens que testificam isso. Essa mudança do interior que nós estamos falando. Inclusive, uma das coisas que a gente vai falar aqui no capítulo de hoje é o capítulo 11. Vamos mergulhar no capítulo 11, já vamos orar e vamos entrar. Só uma pequena introdução aqui. Como no capítulo 5, 6 e 7, aqui, hoje eu estava lendo e pensando nisso, até o Evangelho muda tanto, né? Muda tudo, muda o nosso coração, muda a nossa mente e muda a nossa compreensão de sucesso. Porque hoje, Michele, fala-se muito de sucesso, né? De alta performance, de uma vida de sucesso, de uma vida feliz. E como a gente leu e falamos lá no capítulo 5, bem-aventurados, aquele ali é o sucesso aos moldes de Jesus, é o sucesso na perspectiva do Evangelho. Aquilo ali sim é sucesso. E o sucesso está ligado ao pacificador, ao pobre de espírito, que nós já explicamos o que significa, aos que choram, aos humildes. Não é sobre ter ou ser relevante na sociedade, é sobre ser cada dia mais parecido com Jesus, de acordo com o Evangelho. Esse é o verdadeiro sucesso, né? Até a nossa maneira de interpretar sucesso mudou. É verdade, porque a pessoa pode ter, né, uma carreira, né, de influência na sociedade e ser alguém muito importante, né, reconhecido, enfim. Mas se ela não tiver esse sucesso aqui, de nada vale, né, de nada adianta. Ela só vai ser uma pessoa completa, né? Realmente ela vai cumprir o seu papel naquilo que ela, na sua carreira, seja ela qual for, seja um médico, um enfermeiro, seja um advogado, um juiz, né? E a importância de ter pessoas tementes a Deus e cristãos verdadeiros nesse meio, porque é dali que vem, né? Em todas o cuidado as profissões, né? com o próximo, né? Então, se essa pessoa que ela está ocupando aquele cargo ali de relevância, ela não tiver esse sucesso dentro dela, ela não tiver essa verdadeira felicidade, ela não vai cumprir o seu papel aqui nesse mundo, né? Ela não vai ser luz na vida do próximo. Então, há necessidade, isso é para todos, para pessoas que têm uma carreira ou pessoas que simplesmente é uma pessoa comum na sociedade, mas todos nós temos que ter esses princípios muito bem guardados dentro da gente para a gente verdadeiramente cumprir o nosso papel como cristão, de ser sal, de ser luz na vida do nosso próximo. E a gente vai ler aqui no capítulo 11 que há um julgamento, haverá um julgamento. Já falamos no capítulo 10, foi até o Michele que enfatizou isso, no finalzinho do capítulo 10, do vídeo anterior a esse, e nesse novamente, Jesus vai falar sobre um julgamento. E que sucesso é esse, né? De uma vida terrena
de uma vida passageira, de conquistar muito aqui. Está escrito, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Também está escrito, Senhor, até o sucesso ministerial, sucesso entre aspas, isso aí, se a pessoa não praticar ali as bem-aventuranças, fazendo a vontade do Pai, até o sucesso ministerial, porque eu expulsei demônios, eu curei, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, foi Deus que eu creio, de fato, tá? Eu tô falando de fato porque a gente hoje na internet, agora mesmo antes da gente iniciar aqui o vídeo, eu assisti um vídeo, né, me enviaram, onde o pregador, né, fala assim: Deus mandou te dizer, você que entrou agora nesse vídeo, que Ele vai realizar tudo que você quer, tudo que você deseja. E vou te dizer mais, vai ser mais do que você espera. Olha, gente, eu fico assistindo esse tipo de vídeo, olhando assim, meu Deus, tem misericórdia. Porque Deus mandou dizer que vai realizar tudo que a pessoa quer. Não é assim. Quando a gente entende o Evangelho, a gente olha, escuta isso, chega dói os ouvidos. Porque Deus vai fazer aquilo que é da vontade dEle, de acordo com o propósito dEle, no tempo dEle, e não tudo que a gente quer, e de uma vez, né? E mais até. Isso aí são mensagens que rodam muito na internet, pessoas usando o nome de Deus, dizendo que Deus falou, que Deus mandou dizer para todo mundo que abre o vídeo. Ontem também assisti um que ele fala assim, ó, você que abriu o vídeo agora, Deus mandou dizer para você que você vai assinar por esses dias, tu viu também isso, né? Uhum. Você vai assinar por esses dias, alguém vai aparecer no teu caminho, você vai assinar lá um documento e essa pessoa vai passar tudo que ela tem, algo que ela tem para você, vai ser um sucesso e você vai depois vender e vai ganhar muito dinheiro com isso. Para todo mundo que abrir o vídeo vai acontecer isso, todo mundo. Uhum. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa, não é para alguém específico, é para todo mundo. Pessoas, para concluir, usando o nome de Deus para dizer coisas que Deus não disse, para falar coisas que Deus não falou, para dizer coisas que não estão de acordo com o Evangelho, para ganhar seguidor, para ganhar curtida, ganhar comentário, ganhar notoriedade, ganhar fama, ganhar relevância. Mas não é sobre isso, né? Isso não é sucesso, né? E é por isso, né, Marcelo, que a gente está aqui justamente levando uma consciência para as pessoas, né, de que o próprio Senhor Jesus falou que a gente precisava conhecer a verdade, precisávamos conhecer o caminho, a verdade e a vida, porque aí ele nos deixou alertado para a gente não se enganar, não se iludir, não se deixar levar por falsos ensinos, né? Então, quando a gente conhece de fato o Evangelho, a palavra, os ensinamentos de Jesus, a gente não vai se deixar enganar. Não. Por isso que temos que mergulhar, porque quem mergulha ouve, lê certas coisas e não acredita em tudo, né, que vê pela frente. A gente chega as pessoas chegam, quem mergulha chega a uma maturidade. Esse tipo de coisa já não cola, né? Não cola. Isso aí, como a gente ouve do pastor Tiago, né, Santana, que é um dos professores, isso aí é quarta série. E né? Mais do que ouvir pregações, nós devemos pessoalmente meditar, Sim. diretamente, ler, deixar a preguiça de lado, deixar, né, ter uma disciplina ali para você mesmo, ó, ir na fonte e ler, meditar e pensar. E a gente falou isso no vídeo passado, né? Foi. A gente não, se fôssemos ler todos os versículos e fazer profundos comentários de cada um, teríamos que fazer vídeos de 2 horas, mais ou menos, né? Alguns até mais. Então a gente destaca aqui alguns, mas aconteceu hoje mesmo de uma pessoa colocar lá no grupo Mergulhando no Evangelho algo que nós no vídeo anterior não falamos tanto. E foi bom que foi uma observação que ela fez, algo que ela percebeu, compartilhou, colocou lá no grupo,
nos abençoou, né? Exatamente o que falamos no vídeo passado, e abençoou quem está ali no grupo. Então, existe um grupo mergulhando no Evangelho, vale a pena você mandar uma mensagem para a gente, nós vamos lhe adicionar lá, e Deus falando com você algo a mais que não foi falado aqui, pode ter certeza que se você colocar lá, vai nos abençoar e a todos que estiverem. E aí sim, de fato, vai ser Deus falando, né? Porque tudo isso que a gente relatou aqui foi por isso. De fato, Deus, ele tem falado conosco sobre a necessidade de mergulhar no Evangelho. De fato, ele nos tocou para abrir esse vídeo diferente de todos os outros, né? Que a gente faz uma oração logo no início e começa a ler os versículos. Hoje aqui a gente está indo para 11 minutos, não iniciamos a leitura, mas pode ter certeza que tudo que a gente está falando aqui está de acordo com o Evangelho que a gente já leu até agora, do 1 ao 10, e com o que vamos mergulhar hoje, que é o capítulo 11. Michele, faz a oração aí, por favor. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos. Obrigada pela tua graça, pela tua proteção, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Sim. meu Pai. Que o Senhor acrescente em nós esse coração quebrantado, humilde, sensível à tua voz todos os dias, meu Deus, em cada meditação, que a tua palavra de fato venha a ser revelada aos nossos corações, como ela é, como ela tem que ser, a mensagem que o Senhor de fato deixou para cada um de nós, meu Pai. E nós te agradecemos e te louvamos, que possamos crescer cada dia mais no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso comportamento, que como nós lemos anteriormente, que todos possam ver as nossas boas obras e te glorificar e testemunhar, esse de fato é um filho de Deus. É isso que nós te pedimos, meu Pai, e desde já te agradecemos, na certeza que o Senhor ouve e responde a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. E aqui vai falar, né, no versículo 2, das reações, as reações ao Messias. A narrativa rejeitado pelos líderes, aceito pelos discípulos. Jesus e João Batista. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Essa pergunta aqui, muitas das coisas que nós vamos ler, giram em torno dessa pergunta. Aliás, esse é o contexto principal do livro de Mateus, o reconhecimento de que Jesus é o Messias. Nós temos batido nessa tecla propositalmente, estamos repetindo isso, não por redundância, mas para dar ênfase e que isso fique bem claro. Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês viram no deserto? Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço. Eu estou lendo aqui, gente, na versão NVT. Então, sempre falo isso porque algumas palavras podem ser diferentes, mas o sentido normalmente é o mesmo. A NVT é uma linguagem mais fácil
mas bem próximo do original, uma boa versão. Um caniço que qualquer brisa agita, afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: esse meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiveram dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Vamos comentar aqui um pouco, né, desses versículos que lemos. Você vê que a gente precisa ler a Bíblia, ô Michele, com um contexto. O contexto aqui é realmente essa rejeição que Jesus está sofrendo, que João sofreu, que o Evangelho estava sofrendo por pessoas que ao mesmo tempo estavam tão perto e também estavam muito longe, coração endurecido, entendimento fechado, né? Coração fechado. Então, aqui no finalzinho, isso fica muito claro, né? Desses últimos versículos que lemos. Critica João Batista por várias razões. A maneira que ele se veste, a maneira como ele vive, aonde ele fica, onde ele mora, vive, que era no deserto, que ele come. E aí Jesus, que come com os pecadores e publicanos, como está escrito aqui, também é criticado. Quer dizer, critica aquele que lá no Antigo Testamento os profetas já diziam que ele viria preparar o caminho. Quer dizer, o contexto é esse. O Messias, lembra? Público-alvo principal, povo judeu, para entenderem que Jesus era o Filho de Deus, o Messias tão aguardado. Tanto que a gente leu aqui que havia uma expectativa que era para o povo estar com essa expectativa atendida, que era para o povo estar feliz, né? A chegada do Messias, e usufruir dessa chegada, usufruir dessa proximidade, desse privilégio de estar tão pertinho, de estar tão próximo, de ouvir, porque eles ouviram, eles viram João Batista, ouviram a pregação de João Batista sobre arrependimento. Esse povo ouviu o evangelho do próprio Jesus, da boca de Jesus, e não estavam valorizando isso, não estavam reconhecendo, não estavam crendo. E aí daqui a pouco a gente vai ler a parte que fala do julgamento, e aí Jesus vai dizer, olha, até cidades que são pecadoras, como Sodoma, Gomorra, o juízo para essas cidades que não ouviram o que vocês estão ouvindo, que não tem essa proximidade que vocês estão tendo, vai ser menor. Então, assim, era um privilégio para esse povo ouvir Jesus, tá tão perto,
Mas esse privilégio o privilégio da gente conhecer o Evangelho, ainda mais hoje, né, com tantas Bíblias, com tantas versões, com tantas pregações, a internet, esse privilégio não é para outro motivo, não é para nossa soberba, não é para a gente se gabar, não é para a gente se envaidecer. O privilégio do conhecimento, por exemplo, da gente estar aqui mergulhando no Evangelho, ele só resulta numa coisa. O privilégio, ele anda de mãos dadas com uma coisa, não com vaidade, não com orgulho de se sentir superior, porque agora está tendo mais conhecimento. Não. O privilégio da gente estar mergulhando no Evangelho, da gente ter sido alcançado pela graça, estar tendo entendimento do Evangelho verdadeiro, é o seguinte: aumentou o privilégio está maior, a responsabilidade está maior também. Porque agora a gente está entendendo corretamente e há uma expectativa que obedeçamos aquilo que a gente está entendendo e que anunciemos aquilo, compartilhemos aquilo que estamos aprendendo. Então, assim, aumentou o privilégio, é um privilégio. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse mergulho no Evangelho, mas eu tenho consciência que a minha responsabilidade está aumentando, porque agora eu sei, estamos tendo acesso daquilo que Deus quer, e eu sei que eu tenho que seguir da forma correta. Eu sei que é isso que Deus espera de nós, né? E a gente vê que tudo por conta da arrogância, né, do orgulho. Eles não davam braço a torcer. João Batista, eles falaram que não comia nem bebia. Jesus falava que ele comia, era comilão e bebedor de vinho. Então, assim, das duas formas, eles davam alguma desculpa para falar que não. Por quê? Porque eles, para aceitar, para reconhecer que era o Messias de fato, eles teriam que sair do seu troninho de senhor de si mesmos e se render ao Senhor, né? Ao Rei dos Reis. Eles teriam que se render, e aí teriam que abrir mão dos seus achismos, né? Daquilo que eles tinham aprendido até então, e isso requer renúncia, e eles não queriam, né? Não estavam dispostos àquela renúncia, e tanto é que falaram que era por conta de demônios, né? Enfim, chamaram Jesus de diabo, né? Então, aí a gente vê o tamanho da resistência, né, que essas pessoas tinham. E como o Marcelo falou, hoje a gente tem o privilégio, né, porque antes eles tinham ali, eles, apesar de perto, como o Marcelo falou, não se renderam, mas hoje a gente conhece a história, né, de capa a capa, sabe o contexto, tudo, meio, fim. E também, além da Bíblia, da tradução, que nós temos hoje acesso à palavra, né, a Bíblia, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação, a gente tem a Bíblia em várias traduções, enfim, não tem, né, desculpa mais da gente não conhecer a verdade, né, então cabe a gente buscá-la. Quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. Vou repetir. Quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. Guarde isso. Pela última vez, quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. E que a gente corresponda a esse privilégio, né? Com responsabilidade, com gratidão, com amor. Que a gente tenha muita, muita gratidão mesmo. Vamos lá, diz assim, ó. Julgamento para os que não creem. Então Jesus... Lê aí, por favor, Michele. Pode ir do 20 até o 30, por favor. Versículo 20. Então, Jesus começou a denunciar as cidades onde havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça, que era um sinal de humilhação naquela época. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu?
Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Olha, é aquilo que nós falamos, né? Exatamente. Pode seguir. Jesus agradece ao Pai. Isso, né, é muito... só reforçando, né, aquilo que a gente falou a respeito de como a gente, mesmo atento aos sinais, mesmo vendo com os próprios olhos, e quantas vezes, né, Marcelo, a gente viu sinais, né, a gente passou por situações que via sinais que a gente não queria olhar para aqueles sinais. Em determinados momentos da nossa vida, a gente não queria, que fechou os nossos olhos, né, para aqueles sinais que a gente estava vendo, e a gente demorou um pouco a abrir os olhos em determinadas situações que Jesus queria falar conosco. Então fique atento aos sinais que Deus fala conosco, que Ele nos mostra, né, que são as evidências, né, a gente não pode negar os fatos. Jesus agradece ao Pai. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos. Orgulho aí, ó. E as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-los assim. Meu Pai me confiou todas essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque os humildes, eles iriam ouvir o chamado, né, Marcelo? Os arrogantes, os que se achavam sábios e instruídos, não puderam enxergar por conta desse orgulho, por conta dessa arrogância, por conta de não querer dar o braço a torcer. Mas aos humildes ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Impressionante, né? Como que a gente vê a humildade e o orgulho sendo um problema, a humildade sendo algo citada sempre, o tempo todo, e o orgulho sendo um grande problema, né? O maior problema nos evangelhos, né? A gente vê isso. Por isso que ele estava ali com pecadores, por isso que aquela palavra que tem como eu já falei aqui, tem uma certa ironia, né? Eu vim para os doentes, né? Os sãos não precisam de médico. Mas só que a sociedade, ela é toda doente, ela estava toda doente. Não tinha ninguém que não estava doente. E Jesus sabia disso quando falou isso. Mas ele diz no sentido de: se vocês pensam que não precisam, então eu vou a quem precisa. Ele falou isso para os discípulos também. Se vocês forem numa casa, numa cidade, não receberem o evangelho, bate o pé, sacode a poeira e vão em frente, porque ide por todo mundo. Tem muita gente aí precisando, e gente que vai receber, gente humilde. Então, assim, gente, olha, medite nisso, sabe? Analise-se. Já falei isso aqui, vou repetir. Você que é casado, veja com a sua esposa, veja com o seu marido, veja com quem convive com você. Analise, olhe para a Bíblia. A Bíblia é um espelho. O Evangelho é um espelho. A gente olha para o Evangelho e a gente tem ali... ele nos ajuda a nos enxergar. Espelho nesse sentido. A gente precisa se enxergar. Sabe quando uma pessoa fala para outra: você não se enxerga, cara. Você não está se enxergando, não? Você não se enxerga. Você não está percebendo como você tem sido. Então, quando a gente olha para o Evangelho, tem um espelho.
A gente precisa se enxergar. E quando a gente olha para esse espelho, o que nós enxergamos? Alguém que aceita ouvir, alguém que se analisa, alguém que está sempre procurando melhorar, mudar, ser mais parecido com Jesus, porque essa é a mensagem do Evangelho, morrer para si, se negar e cada vez mais buscá-lo e se parecer com ele? Ou somos aquela pessoa com dificuldade de ouvir, com dificuldade de reconhecer, com dificuldades de se analisar, com dificuldades de pedir perdão? E se a gente tem toda essa dificuldade de reconhecer, de ouvir, a gente vai ter dificuldade também de mudar. E se a gente não mudar, a gente não progride. E aí, se a gente não progride, o tempo passa e a gente continua, que é o caso de uma tecla que a gente também tem batido muito, de evangelizar os evangélicos, de evangelizar todos, mas inclusive evangélicos que conhecem a palavra, mas não progridem espiritualmente, não progridem. E a raiz da falta desse progresso, muitas vezes, é o orgulho. O orgulho. Então, assim, você que está aqui, não sei que nível de conhecimento você tem bíblico, mas independente disso, se você está aqui, não que quem não está não é humilde, não estou dizendo isso. Cada um tem o seu... Tem gente que não está estudando aqui com a gente, mas ela está estudando com outra pessoa, ela está estudando por conta própria, ela está ocupando o seu tempo. O importante é que ela está mergulhando. Então, não é isso que eu estou falando, sabe? Querer falar aqui para puxar a sardinha para essa série. Eu quero dizer que o seguinte, se você está aqui, isso é um passo de humildade. Ou a pessoa que está buscando conhecimento, isso é um passo de humildade. Porque uma característica do orgulho é não buscar conhecimento. É achar que já sabe. Achar que já sabe, achar que tá são, achar que já tá bem, tá bom. E não tá. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Então, eu acho que o contexto principal de tudo que nós lemos é reconhecer Jesus como Messias, abrir o coração para esse evangelho, e para isso requer humildade, e humildade para continuar mergulhando, para aprender, para melhorar. E Jesus está... Porque o que acontece? Aí nesse capítulo 11, eu até anotei aqui uma coisa que eu não quero deixar de falar, que é importantíssimo. O comum na sociedade era valorizar, buscar pessoas com virtudes. Eu estava meditando mais cedo, isso me chamou muita atenção. Jesus, ele vem com uma simplicidade, ele é aquele que une, né? Simplicidade com profundidade, com maestria. E ele vem com simplicidade, sentando ali com pecadores, publicanos e pessoas que os religiosos condenavam, mas que tinham um coração aberto que os religiosos não tinham. Tinha humildade. Pecador em que sentido, né? Mas já falamos sobre isso. Mas pecadores, pecador com coração aberto, igual ladrão na cruz, ladrão, mas abriu o coração e teve salvação. Até rimou, né? O ladrão que abriu o coração teve salvação. E o religioso que não abre o coração não vai ter salvação. Então, está falando aqui de coração humilde, de criança, humildade, de abrir o coração. Então, Jesus vem com simplicidade, buscando os simples. Enquanto a sociedade valoriza as pessoas com virtudes, Jesus estava ali buscando, o Evangelho busca pessoas com debilidades. Grandes debilidades. Debilidades físicas, debilidades espirituais, debilidades econômicas. O físico é o paralítico, é o coxo, é o cego. Espiritual é o endemoniado, é o perturbado, é a pessoa caída. E econômica, ele não fazia essa diferença. O evangelho é para o rico e para o pobre. E ele pregava para os pobres, porque não é regra, mas normalmente os pobres possuem um coração mais aberto. Não é regra. Às vezes o pobre pode ser orgulhoso e o rico pode ser humilde, mas normalmente ele busca isso, coração aberto. Então, e ele fala aí, Michele, que essa simplicidade dele, sabe, o fardo dele é leve. Ele só busca a humildade, porque ele veio assumir a nossa culpa. Ele veio pegar, ele está dizendo assim, sabe esse fardo de vocês? De pecado, fardo da natureza humana, fardo de regras
que a religiosidade coloca sobre vocês, que as religiões, que os líderes religiosos, com o coração fechado, não entram. Lá em Mateus 23 nós vamos ver, eles não entram e nem deixam os outros entrarem, com tantas regras que eles criam, que eles nem mesmo eles cumprem. Sabe esse fardo pesado que vocês têm? Eu vim pegar tudo isso para mim. Deixa comigo, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz pegar todos esses fardos. E eu vou dar o meu fardo para vocês, que é leve, que é o meu amor, que é minha graça, que está alcançando vocês. Né? É muito forte. Fala aí, Michele, fala aí. Porque muito forte, eu já muito vi, legal. Né, sábios desse mundo, até líderes religiosos, citarem Jesus como um fraco, né, uma pessoa que passou fraqueza, que passou, né, enfim, não foi... Como se a mensagem da graça fosse uma mensagem fraca. Não foi como esse mundo esperava, né? Porque o mundo esperava um rei que governasse, que destruísse. Ele vai vir, vai matar todos os nossos inimigos, vai ser com a gente e tal. Que esse era o Messias que eles estavam aguardando. Alguém cheio de virtudes, que alguém poderoso. Né? Que ia vingá-los, que ia exaltá-los, né? Desse jeito, né? Mas Jesus veio... Virtudes humanas, né? Porque ele era cheio de virtudes espirituais. Exatamente, ele veio mostrar a verdadeira felicidade, a verdadeira virtude, né? E esses sábios do mundo não quiseram aceitar, né? Porque para eles o que vale é o que eu tenho, o que eu sou, né? Nesse mundo e tal, nesse mundo. Só que eles, né, desprezaram uma vida eterna, né? Por desprezarem esses valores, né, e não reconhecerem Jesus como Messias, como até hoje, né, muitos sábios desse mundo, né, que se acham sábios, não reconhecem Jesus como Messias, né, e a gente tem esse privilégio, está aqui, né, Verdade. Esse conhecimento chegou até nós. O privilégio e a responsabilidade de praticar e de anunciar. Nós vamos encerrar aqui essa meditação, esse mergulho do capítulo 11 de Mateus. Estamos avançando, estamos mergulhando, igual você falou no vídeo passado, né? Estamos indo mais fundo e tem coisas que a gente só encontra ali no fundo do oceano, no raso, na areia, pegando solzinho na cadeira de praia, tomando aguinha de coco, jogando frescobol ali, de boia, só ali na beira, com a água na cintura, a gente não encontra. A gente precisa ir em alto mar e mergulhar para poder ver aqueles peixes lindos, para poder ter acesso a coisas que só tem no fundo do mar, só quem mergulha. E é isso, a palavra de Deus é assim. E não é só a leitura da Bíblia não, em oração também, vai fundo. Vai fundo na sua busca. Vai fundo nessa oração. Faça orações onde você vai mais fundo. Essas orações que você faz, que nós fazemos quando acorda, quando vai comer, agradecendo, antes de dormir, essas orações corriqueiras, rápidas, elas são válidas, mas essas não são orações de mergulho. Oração de mergulho também não é oração pedindo, ó Deus, me dá isso, me dá aquilo, quero isso. Essas também são válidas. Pedir e dá-se-vos-á. Você pede a Deus, ao Pai. A oração profunda, a oração de mergulho é aquela que você clama pela presença do Pai. Você quer o Pai. Você não quer o que o Pai tem. Você quer Ele. Você quer conhecê-lo mais. Você quer o abraço dele. Você quer conversar com Ele, ouvi-lo, falar. Você quer ter experiências. Você quer que Ele te transforme por dentro. É esse tipo de oração que a gente atende as pessoas e vê que elas fazem muito pouco. E muita gente que nós atendemos já, sinceramente, confessaram que não faziam esse tipo de oração. Oram um pouco e quando oram é orando para falar de problemas, orando para pedir a Deus soluções, que não é errado, mas que isso não é prioridade nem aqui, nem na China, como diz o outro, né? Ou então fazendo essas orações que são corriqueiras. Então ore mais fundo, mergulhe, assista o vídeo que você for tocado para assistir 2, 3 vezes, assista, anote, lê,
em versões diferentes. Vamos mergulhar, pessoal. Se Deus falou com você alguma coisa diferente aqui nesse capítulo, coloca lá no grupo e compartilhe conosco. Se você tiver alguma dúvida, coloca no grupo ou manda pra gente no privado, tire a sua dúvida e vamos juntos, um ajudando o outro, um abençoando o outro e crescendo, né? Vamos mais fundo. É isso aí. Alguma coisa para concluir? Não. É isso mesmo? Uhum. Então vamos em frente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima meditação. Deixa aí sua curtida, né? A gente falou no vídeo passado. Normalmente a gente não fica falando muito disso, porque nós não iniciamos mesmo com esse objetivo, né? Se a gente quisesse, a gente quer, vamos ser sinceros, a gente gostaria muito que esse canal crescesse, quer que ele cresça, mas por causa do Evangelho, que essa mensagem chegue a mais gente. Então, se você puder curtir, comentar e compartilhar, excelente. Mas se a nossa intenção fosse só, não fosse levar a palavra, fosse só crescer o canal, ganhar gente, com certeza a gente não estaria aqui fazendo vídeo com esse tempo, de 40 minutos, por exemplo, e nem falando do Evangelho. Era só fazer vídeo mais curtinho e o que as pessoas gostam de ouvir, né? Aí eu ia fazer igual aqueles vídeos que a gente citou no início. Ei, você aí, Deus manda te dizer que tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido na tua vida. Aí faz uma vozinha bonita, né? Faz assim uma coisa, tudo vai ser resolvido. Bota um fundo, aquele fundo que tá na moda aí, esqueci o nome. Aí você fala, tudo vai ser resolvido. Pô, se fosse com a Michelle, então, ó, bonitona, faz um vídeo, abre, faz assim, ó, tudo vai ser resolvido. Deus vai fazer tudo o que você quer. Que seja feita a sua, quase assim, né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas o foco não é esse. Gente, Deus abençoe vocês, um forte abraço e vamos em frente.